Em uma pequena cidade no interior, havia uma casa isolada, distante dos centros urbanos, que sempre foi motivo de conversa entre os moradores. O imóvel pertencia a uma mulher chamada Clara, que, após a morte de seu marido, decidiu alugar a casa para escapar da solidão e das lembranças amargas do passado. Era uma casa grande, com 2 andares, um jardim negligenciado e um ar de mistério que pairava sobre ela, algo que atraiu, ao mesmo tempo, e afastou potenciais inquilinos. Clara, que não conseguia vender a propriedade, viu no aluguel uma forma de rentabilizar a casa enquanto tentava seguir em frente com sua vida. Tudo parecia correr bem quando um jovem casal, Lúcio e Marcela, entrou em cena. Eles procuravam uma casa tranquila, longe da agitação da cidade, e, ao visitarem a propriedade, se apaixonaram instantaneamente pelo local. Não era só o tamanho do imóvel que os encantava, mas a possibilidade de uma vida nova, em um lugar que parecia ter algo especial, até um pouco mágico. Clara, mesmo com certo desconforto ao ver pessoas em sua antiga casa, concordou com o aluguel. Ela teve apenas uma condição: os novos inquilinos deveriam cuidar do imóvel como se fosse deles, já que o custo de manutenção era alto e ela não estava em posição de fazer grandes reformas. Nos primeiros dias, Lúcio e Marcela se instalaram sem maiores problemas. O casal adorava a paz do lugar e a distância do agito da cidade. No entanto, foi durante a primeira semana que as coisas começaram a ficar estranhas. O casal percebeu que, à noite, um barulho peculiar vinha de um dos quartos do andar superior. Não eram sons comuns de uma casa antiga, como o render de madeira ou o vento que se infiltrava pelas frestas. Eram passos pesados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Isso, claro, despertou a curiosidade deles, mas, como eram inexperientes em viver em um imóvel tão antigo, acharam que poderia ser apenas o som da casa se acomodando. Mas, à medida que os dias passavam, os fenômenos começaram a se intensificar. Uma noite, Marcela acordou com a sensação de estar sendo observada. Ela tentou voltar a dormir, mas o desconforto só aumentava. Foi então que ela percebeu algo ainda mais incomum: a cama ao lado da sua estava claramente afundada, como se uma pessoa tivesse deitado ali. Lúcio acordou e, ao perceber o que estava acontecendo, ficou inquieto. No entanto, não encontraram explicações para o ocorrido, e a ideia de um intruso foi descartada, já que as portas estavam todas trancadas. O tempo passou, e as manifestações sobrenaturais foram se tornando mais frequentes. Em uma noite particularmente fria, Marcela jurou ter visto uma figura passar rapidamente pelo corredor. Ela não tinha certeza se era um reflexo, uma sombra, ou algo mais concreto, mas estava convencida de que algo estava se movendo na casa sem que pudesse ser visto. Quando contou a Lúcio, ele riu, achando que fosse apenas imaginação dela. Mas quando mais eventos estranhos começaram a acontecer, ele também não pôde mais ignorar a situação. Foi durante um jantar com os vizinhos que a história tomou um rumo ainda mais aterrador. Conversando com um casal que morava a algumas ruas de distância, Lúcio comentou sobre os acontecimentos estranhos que estavam ocorrendo na casa. O casal, aparentemente desconfortável com a conversa, hesitou antes de responder. Finalmente, uma das mulheres, Dona Selma, falou com uma voz baixa e hesitante, como se soubesse muito mais do que queria contar. "Vocês não sabem o que aconteceu naquela casa", ela disse, olhando para o chão. "Essa casa tem uma história sombria. Muitas pessoas que moraram nela antes de vocês desapareceram de maneira misteriosa. Algumas dizem que há um inquilino invisível. Alguém que vive lá, mas que não pode ser visto." Lúcio e Marcela ficaram em silêncio, sem saber o que responder. A mulher continuou: "A casa foi construída sobre um antigo cemitério indígena, e, em algum momento do passado, um homem desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ele, mas dizem que sua alma ainda habita aquele lugar." O casal estava chocado, mas achou que poderia ser apenas uma superstição local. No entanto, a situação piorou. Na noite seguinte, Lúcio acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha.
Ele se levantou e foi até o andar superior, onde o barulho dos passos era mais frequente. Quando chegou lá, viu algo que jamais esqueceria: uma cadeira balançava sozinha, sem ninguém a tocá-la. Ele tentou racionalizar, pensando que poderia ser um efeito do vento ou da estrutura da casa, mas ao olhar mais de perto, percebeu que havia algo na cadeira, algo como uma sombra, uma presença. Ele sentiu uma onda de pavor e correu de volta para o quarto. Marcela, que já estava aterrorizada com a situação, tentou ignorar os sinais, mas não conseguiu. A cada noite, o desconforto aumentava. Um mês depois de se mudarem, os barulhos começaram a se intensificar ainda mais. As portas batiam sozinhas, as luzes piscavam inexplicavelmente, e os móveis eram rearranjados durante a noite. Lúcio e Marcela já não conseguiam mais dormir tranquilos. Uma noite, enquanto Marcela estava sozinha na casa, ela ouviu o som de uma risada baixa, uma risada que parecia vir de algum lugar próximo, mas, quando procurou, não havia ninguém ali. Com o medo tomando conta de seus corações, o casal decidiu que não poderia continuar morando ali. Eles terminaram o contrato de aluguel e abandonaram a casa sem olhar para trás. Mas o mais estranho de tudo foi o fato de que, quando Clara, a proprietária, foi verificar o imóvel após a saída de Lúcio e Marcela, ela não encontrou absolutamente nenhum sinal de que o casal tivesse vivido ali. As roupas, os móveis e até as coisas pessoais estavam intocados, como se os inquilinos nunca tivessem existido. Clara, já ciente da reputação da casa, foi até a biblioteca local e começou a pesquisar sobre o passado da propriedade. O que ela descobriu a deixou ainda mais assustada. A casa tinha sido construída no início do século XX. Durante sua construção, alguns trabalhadores haviam desaparecido misteriosamente. Documentos antigos mencionavam o caso de um homem chamado Joaquim, que havia trabalhado nas obras e desaparecido sem deixar vestígios. Acreditava-se que ele havia sido assassinado, mas seu corpo nunca foi encontrado. Clara então entendeu que a presença de Joaquim, ou de alguma força ligada à sua morte, ainda habitava a casa. Após a saída do casal, a casa continuou a ser mantida, mas ninguém mais se dispôs a morar lá. Alguns meses depois, Clara decidiu vender o imóvel. No entanto, a casa permaneceu vazia, como se uma maldição invisível a mantivesse afastada de qualquer novo proprietário. O inquilino invisível continuou sendo uma presença constante na história da propriedade, uma história que ninguém queria reviver. E assim, a casa permaneceu vazia e marcada por um passado sombrio que ninguém queria enfrentar. Tudo mudou quando João, um jovem que trabalhava como autônomo e buscava um novo lugar para viver longe da agitação da cidade, encontrou um anúncio oferecendo a casa para aluguel. Ele sabia da fama peculiar do imóvel, mas estava decidido a seguir em frente. O preço estava muito abaixo do mercado, o que despertou sua curiosidade, e ele logo se viu atraído pela ideia de viver em um local isolado, rodeado pela natureza, onde poderia trabalhar em paz. Quando chegou ao imóvel, ficou surpreso com a estrutura bem conservada. Embora a casa parecesse ter sido abandonada por algum tempo, as paredes estavam sólidas, o telhado intacto, e os móveis, ainda que antiquados, estavam em bom estado. João, convencido de que a casa precisava apenas de alguns retoques, assinou o contrato de aluguel e se mudou logo no dia seguinte. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeitamente normal. João arrumou seus pertences e se acomodou, satisfeito com a tranquilidade do lugar. No entanto, uma sensação estranha começou a tomar conta dele durante a noite. A cada madrugada, ele acordava com um frio intenso, um frio que não parecia ter explicação. Mesmo com o aquecimento ligado e todas as janelas fechadas, a temperatura no quarto principal caía para níveis insuportáveis. João tentava ignorar, acreditando que a antiga casa poderia ter algum problema com a isolação térmica. Contudo, não importava o quanto tentasse aquecer o ambiente, o frio persistia, como se algo em sua estrutura estivesse congelando o ar. Ele começava a se perguntar se era algo relacionado à idade da casa ou algum defeito nos sistemas de aquecimento. Com o tempo, as temperaturas começaram a se tornar cada vez mais bizarras. Não se tratava de um simples resfriamento, mas de um fenômeno inexplicável.
O quarto principal, onde João dormia, era onde o frio se manifestava com maior intensidade, mas o problema se espalhava para outras partes da casa. Em uma noite particularmente gélida, mesmo com um aquecedor ligado no máximo e uma lareira acesa, João sentiu a sensação de estar em um lugar gelado, como se estivesse fora de casa, no meio do inverno rigoroso. Ele se cobriu com cobertores e tentou dormir, mas o frio não cedia. Ao contrário, parecia aumentar, como se a casa estivesse absorvendo todo o calor de seu corpo. Desesperado, João decidiu investigar o que estava acontecendo. Ele procurou por falhas no sistema de aquecimento, verificando os dutos de ar e os radiadores, mas tudo estava em perfeito estado de funcionamento. Ele também verificou as janelas e as portas, acreditando que algum vento frio poderia estar invadindo a casa, mas não encontrou nenhuma brecha. O frio era ainda mais estranho porque não parecia vir de nenhum lugar específico. Ele procurou nas paredes, no piso e até no teto, sem encontrar nenhuma explicação lógica. Na manhã seguinte, João consultou os vizinhos sobre a casa, mas ninguém parecia saber explicar o que poderia estar causando aquilo. Alguns disseram que a casa tinha história, mas evitaram dar mais detalhes. Era como se todos soubessem de algo, mas ninguém estivesse disposto a contar. Foi então que João decidiu chamar um especialista para investigar. Um técnico em climatização foi enviado para verificar o sistema de aquecimento. Depois de várias horas inspecionando a casa, o homem concluiu que não havia nenhum problema técnico, mas o ambiente não fazia sentido. Ele estava particularmente perplexo com o fato de a casa estar tão gelada, mesmo com todos os sistemas em funcionamento. O técnico disse a João que, em sua experiência, nunca tinha visto nada igual. Ele sugeriu que talvez a casa fosse afetada por algo além do físico, algo sobrenatural. João, cético, não deu muita atenção à sugestão, mas não pôde deixar de se sentir incomodado com a resposta. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. O frio se espalhou por toda a casa, atingindo níveis insuportáveis. João tentou resolver de todas as maneiras possíveis, comprando novos aquecedores e até tentando tampar as aberturas das janelas com plásticos e fitas adesivas. Nada parecia funcionar. Foi então que ele começou a pesquisar a história da casa e descobriu algo que o fez estremecer. A propriedade tinha sido construída no século XIX por uma família que, segundo registros antigos, havia sido envolvida em um terrível incidente. Durante uma temporada de invernos extremamente rigorosos, a família, que morava na casa, sofreu com o congelamento de seus membros, que não conseguiram resistir ao frio intenso. O evento foi tão trágico e inusitado que ficou marcado na memória da cidade como uma história de sofrimento e desespero. Relatos antigos mencionavam que, até hoje, ninguém conseguia ficar na casa por muito tempo sem sofrer os efeitos do frio. De volta à casa, o frio continuava a piorar. João já não sabia o que fazer. A sensação de que algo observava começou a crescer, como se a casa estivesse viva, como se o frio fosse uma manifestação de algo invisível que estava se alimentando de sua energia. Era como se ele estivesse sendo constantemente testado, forçado a suportar o impossível. Em noites particularmente gélidas, ele sentia que sua própria respiração ficava congelada no ar, como se o oxigênio estivesse sendo retirado de seu corpo. Durante o dia, ele tentava aquecer a casa, mas, assim que a noite chegava, o frio tomava conta de tudo novamente. Certa noite, exausto e à beira da loucura, João decidiu fazer algo radical. Ele contratou um médium local para investigar a casa. A médium, uma mulher de idade avançada que tinha uma reputação de ser capaz de sentir presenças espirituais, entrou na casa com uma expressão séria. Ela caminhou por todos os cômodos, tocando as paredes e murmurando palavras baixas. Quando chegou ao andar superior, ela parou, olhou para João e disse: "Há algo aqui que não pode ser visto, mas está presente. Algo que foi deixado para trás. O frio é uma manifestação disso." Ela explicou que, segundo sua visão, a casa carregava uma energia densa, uma memória do sofrimento de quem havia morado ali. O frio era uma forma de tentar comunicar essa dor, como se os espíritos de quem havia morrido ali ainda estivessem presos no local, tentando fazer com que os vivos sentissem a mesma agonia. João, já desesperado, não sabia mais o que pensar.
Ele sabia que a casa estava condenada a viver com esse fenômeno inexplicável. Tentou procurar um novo lugar para morar, mas algo o impedia de sair, como se uma força invisível estivesse segurando-o. Ele passou a aceitar que a casa não tinha intenções de deixá-lo em paz. O frio persistiu, mais insuportável do que nunca. E foi assim que João, depois de meses de tentativas frustradas de encontrar uma solução, desistiu e partiu, deixando para trás a casa que nunca esfria. Até hoje, ela permanece intacta, esperando pelo próximo inquilino que, talvez, também tente desafiar o frio que jamais cede. Em um bairro tranquilo, onde as casas se alinhavam com jardins bem cuidados e as ruas eram sempre silenciosas à noite, havia uma propriedade que ninguém se atrevia a alugar. A casa, de aparência simples, mas bem construída, foi deixada de lado por muitos anos. Ninguém sabia ao certo o motivo, mas sempre havia uma sensação estranha em torno dela. A história de sua anterior proprietária, Dona Gertrudes, era algo que as pessoas sussurravam em conversas discretas, principalmente depois que ela foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas. Ela era uma senhora de idade avançada, conhecida por sua personalidade peculiar e seus hábitos solitários, mas nunca se falava de sua morte com clareza. Os moradores locais apenas sabiam que a casa havia ficado vazia por meses depois de sua partida, e, com o tempo, ninguém mais se dispôs a ocupá-la. Até que, um dia, a casa foi anunciada para aluguel novamente. Clara, uma jovem recém-chegada à cidade e à procura de um lugar barato para viver, viu o anúncio e se interessou. Ela não sabia nada sobre a história da casa, exceto que era espaçosa, com um bom preço e ficava em uma rua calma, perfeita para quem desejava viver em paz. Sem hesitar, ela visitou o imóvel e, embora tenha sentido um calafrio ao atravessar a porta de entrada, não pensou duas vezes antes de assinar o contrato de aluguel. A casa parecia precisa de alguns reparos, mas nada que fosse demais. Clara estava pronta para dar o próximo passo em sua vida, e a casa parecia ser o lugar ideal para começar. Nos primeiros dias, Clara desfrutava da paz do local. Ela passava a maior parte do tempo organizando seus móveis e explorando os cômodos. Porém, logo notou algo que não conseguia entender: da porta do quarto principal. Sempre que ela fechava, algo estranho acontecia. Às vezes, a porta parecia abrir sozinha, com um rangido baixo e persistente. Clara inicialmente pensou que fosse algo relacionado ao alinhamento da madeira, uma falha comum em casas mais antigas. Ela verificou os batentes, as dobradiças e até o fecho, mas não encontrou nada de anormal. Mesmo assim, o problema persistia, e a porta continuava a abrir de maneira inexplicável durante a noite. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, Clara estava exausta e decidiu ir para a cama mais cedo. Ao se deitar, ela escutou o som característico da porta rangendo. Já havia se acostumado com o barulho, mas dessa vez, ele parecia diferente. A porta estava se movendo por conta própria. Clara levantou-se, irritada, e foi até o quarto. Quando chegou à porta, percebeu que, apesar de estar bem fechada, a maçaneta girava sozinha, e a porta se afastava lentamente da moldura. Ela tentou empurrar a porta de volta, mas parecia haver uma força do outro lado, algo que a impedia de fechá-la completamente. Por mais que empurrasse, a porta se abria novamente, como se estivesse sendo forçada a fazer isso. Assustada, Clara foi dormir com a porta apenas parcialmente fechada, mas não conseguia tirar a sensação de que algo não estava certo. No dia seguinte, ela tentou investigar mais a fundo. Perguntou aos vizinhos se alguém já havia tido problemas com a porta, mas todos pareciam evitar o assunto. Alguns olhavam para ela com uma expressão estranha, como se soubessem algo, mas não se atrevessem a falar. Ela então decidiu buscar informações sobre a história da casa, na esperança de encontrar alguma explicação lógica para o que estava acontecendo. O que Clara descobriu foi ainda mais perturbador. A casa tinha sido construída no final do século XIX por um homem chamado Edson, que era conhecido na cidade por sua habilidade como carpinteiro. Porém, o que ninguém sabia era que Edson havia se envolvido em um trágico acidente anos depois, quando sua esposa, Lúcia, morreu de forma inexplicável em um dos quartos da casa.
Diziam que Lúcia, uma mulher muito amada na comunidade, estava grávida quando algo terrível aconteceu. Alguns acreditavam que ela foi vítima de um assassinato, outros achavam que o bebê morreu primeiro e, em sua dor, Lúcia enlouqueceu. Mas o que mais intrigava os moradores era que, depois de sua morte, uma série de eventos estranhos começou a ocorrer na casa. Eles falavam de portas que nunca fechavam, móveis que se moviam sozinhos e uma sensação de presença constante, como se a alma de Lúcia ainda estivesse ali, tentando se comunicar com os vivos. Clara, com a mente perturbada pela história, não conseguia entender como tudo isso se conectava à porta de seu quarto. Mas o fenômeno continuava. À noite, o barulho do rangido era mais intenso, e a porta, mais uma vez, teimava em abrir sozinha. Ela tentou diversas vezes fazer reparos, trocar as dobradiças, até mesmo substituir a maçaneta, mas nada parecia funcionar. A porta continuava a se abrir, como se fosse controlada por uma força invisível. Clara então decidiu investigar mais sobre os eventos envolvendo a morte de Lúcia e se aprofundou na história da casa, descobrindo detalhes ainda mais estranhos. Segundo relatos antigos, quando Lúcia morreu, Edson ficou devastado e, na tentativa de manter a esposa viva de alguma forma, fez um pacto com uma força sobrenatural. Acredita-se que ele tenha tentado invocar espíritos para trazer a mulher de volta, mas algo deu terrivelmente errado. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas alguns dizem que Edson perdeu a sanidade e passou a viver em um estado de obsessão até sua morte, alguns anos depois. O que Clara não sabia era que, enquanto estava na casa, algo muito mais profundo estava em jogo. A porta que não fechava não era apenas um simples defeito estrutural, mas uma espécie de portal, uma manifestação física da tragédia que havia acontecido ali. Ela estava, sem saber, ligada à morte de Lúcia, e as portas que se abriam todas as noites eram uma maneira de permitir que as energias que restaram da tragédia pudessem se manifestar e se expressar. A porta, que nunca fechava completamente, era a chave para esse desequilíbrio, algo que ainda não havia sido resolvido. Certa noite, Clara decidiu que não suportava mais viver naquele lugar. O medo que sentia era palpável, e ela já não conseguia mais distinguir o que era real do que era apenas uma manifestação de sua imaginação. Ela tentou trancar a porta várias vezes, mas ela sempre se abria. Na manhã seguinte, Clara fez as malas e deixou a casa para trás, decidida a nunca mais voltar. Mas, antes de sair, ela teve uma última visão. No reflexo do espelho do corredor, ela viu a figura de uma mulher, pálida e com os olhos vazios, que olhava diretamente para ela. A mulher parecia triste, mas ao mesmo tempo, algo em sua expressão indicava alívio. Clara soube naquele momento que, embora tivesse fugido, a casa e seus mistérios ficariam para sempre com ela. A casa que nunca esfria permanecia vazia por algum tempo após a partida de Clara, e a porta, sem ninguém para fechá-la, continuava a se abrir e se fechar, como se estivesse aguardando a próxima pessoa a cruzar seu caminho. Algumas semanas depois, um novo inquilino se mudou para a casa, sem saber das histórias que estavam ligadas a ela. E, como muitos outros antes dele, ele logo descobriria que a porta, aquela porta que nunca fechava, tinha um poder que desafiava o entendimento humano. O dono da imobiliária, Sr. Fábio, era um homem de meia idade, sempre com um sorriso amigável, embora com um olhar ligeiramente distante. Ele atendia os clientes com uma cortesia que parecia ser de praxe em seu ramo, mas os moradores mais antigos do bairro comentavam que ele tinha algo de estranho. Alguns diziam que ele nunca envelhecia, que parecia sempre o mesmo, como se o tempo não passasse para ele. Mas o que ninguém sabia era que o Sr. Fábio estava envolvido com forças muito além de sua compreensão, forças que o haviam atado a um destino terrível, por meio de um contrato amaldiçoado, cujas consequências eram impensáveis para quem, sem saber, assinasse seus papéis. Tudo começou anos atrás, quando um jovem chamado Lucas, recém-formado e em busca de um novo começo, se mudou para a cidade. Ele estava cansado da vida agitada que levava na capital e queria encontrar um lugar tranquilo para recomeçar. Um amigo o indicou a uma casa no bairro onde a imobiliária de Fábio operava. A casa era charmosa, com um jardim florido e uma vista incrível, o tipo de lugar que qualquer pessoa adoraria ter como lar. Quando Lucas entrou na imobiliária e falou com o Sr. Fábio, o atendimento foi impecável.
O homem lhe ofereceu a casa sem hesitar, dizendo que o aluguel estava com um preço abaixo do mercado, o que era quase um milagre para alguém em sua situação financeira. Fábio se mostrava muito prestativo e amigável, mas Lucas, em sua inocência, não notou a estranheza no comportamento do senhor. Naquele dia, Fábio entregou-lhe o contrato. Era um documento simples, sem cláusulas complicadas ou termos legais difíceis de entender. O contrato parecia legítimo, mas havia algo nele que Lucas não conseguia identificar. O que o assustou, mas que não conseguiu compreender na hora, foi a impressão de que o contrato não era totalmente normal. Ele sentiu uma sensação de frio na espinha ao pegar o papel, mas logo a descartou como uma impressão passageira. Estava tão ansioso para começar sua nova vida que mal percebeu os detalhes que agora, com o tempo, ele entenderia. Ele assinou o contrato sem hesitar, sem questionar nada, e ficou encantado com a possibilidade de morar naquela casa encantadora. Nos primeiros dias, a nova casa de Lucas parecia perfeita. Ele estava em paz, adorava o ambiente e sentia que ali seria o lugar para construir sua vida. Mas logo começaram a acontecer coisas estranhas. Primeiro, ele notou que a casa parecia ter um som peculiar durante a noite. Era um tipo de sussurro, quase inaudível, como se alguém estivesse conversando em um canto distante. Lucas tentou ignorar isso, convencendo-se de que era apenas o som do vento ou do antigo sistema de encanamento da casa. Contudo, as coisas começaram a piorar. Uma noite, ele acordou no meio da madrugada com um barulho estranho vindo do andar de cima. Quando subiu para investigar, ele encontrou todas as luzes acesas e os móveis do corredor fora de lugar. Ele estava confuso e assustado, sem entender o que estava acontecendo. A sensação de que algo não estava certo crescia a cada dia. Começou a sentir um peso sobre seus ombros, como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. Ele tentou conversar com seus vizinhos, mas eles pareciam evitar falar sobre a casa e apenas mencionavam que, no passado, outros inquilinos também haviam se mudado, mas todos logo deixaram o local, sem nunca falar sobre o motivo. Foi então que, uma noite, enquanto vasculhava a casa em busca de respostas, Lucas encontrou uma velha carta atrás de uma das paredes, em um espaço escondido. A carta estava envelhecida, com a tinta borrada, mas ainda legível. Quando ele leu o conteúdo, suas mãos começaram a suar de nervoso. A carta falava sobre um pacto, um contrato assinado há muitos anos, que selava um destino trágico para qualquer pessoa que se mudasse para aquela casa. Ela descrevia como o Sr. Fábio havia feito um acordo com uma entidade sombria, uma força que ele pensava ser capaz de garantir prosperidade e poder, mas que, na verdade, o havia aprisionado a um ciclo interminável de sofrimento e maldição. Ele estava condenado a oferecer um novo contrato a cada inquilino, sabendo que o destino dele seria marcado por desgraça e desespero. A entidade, que vivia em algum lugar da casa, tomava a alma de quem assinasse o contrato e os fazia sofrer até que, por fim, morressem. Com o coração acelerado, Lucas percebeu que o contrato que ele havia assinado não era apenas um documento comum. Ele era, na verdade, uma condenação disfarçada, uma sentença que, agora que ele havia assinado, o colocava em um caminho sem retorno. Ele tentou sair da casa, mas logo percebeu que não podia. Algo o impedia, como se as paredes estivessem literalmente se fechando ao seu redor. Ele não conseguia mais respirar como antes, e a casa parecia engolir sua energia, uma sensação que o consumia cada vez mais. Em um ato de desespero, Lucas procurou o Sr. Fábio e pediu ajuda, acreditando que ele poderia ajudá-lo a desfazer o pacto. No entanto, Fábio, com um sorriso frio no rosto, revelou-lhe a terrível verdade: ele próprio não tinha mais poder para reverter a situação. O pacto havia sido selado de uma forma que não poderia ser desfeito. O homem revelou que ele, assim como todos os inquilinos anteriores, estava preso àquela maldição. Fábio já havia tentado destruir a casa, mas descobrira que a entidade estava ligada a ela de tal forma que nada poderia impedi-la. Ele era apenas um facilitador, condenado a fazer o que fosse necessário para garantir que novas almas chegassem para alimentar a força que o prendia. Lucas tentou fugir, mas a casa não permitia. Cada porta estava trancada, cada janela fechada de maneira que não podia ser aberta. Ele então começou a perceber que os outros inquilinos que haviam morrido naquela casa não haviam partido de forma simples.
Eles haviam sido consumidos pela entidade, suas almas presas na casa, condenadas a vagar ali para sempre. Ele era o próximo, e a entidade se aproximava dele, tomando forma a cada dia que passava. Desesperado, Lucas tentou destruir o contrato, queimando-o, rasgando-o, mas nada funcionava. A casa parecia se alimentar de sua angústia, e a cada tentativa de escapar, ele ficava mais fraco, mais impotente. Ele começou a perder a noção do tempo, não sabia mais se os dias passavam ou se ele estava preso em um ciclo interminável de sofrimento. A sensação de que algo observava o perseguia constantemente. Ele sabia que estava se aproximando de seu fim, mas a entidade ainda tinha algo a mais reservado para ele. O que aconteceu a Lucas? A verdade é que ninguém sabe. A casa foi abandonada novamente depois de alguns meses, mas, desde então, muitos moradores que passaram pela região afirmam que, à noite, ainda podem ouvir os sussurros e ver as luzes acesas da casa, como se o ciclo estivesse se repetindo. E a imobiliária de Fábio, que sempre pareceu estar em pleno funcionamento, agora estava vazia. O Sr. Fábio não foi mais visto, e seu negócio desapareceu misteriosamente. Alguns dizem que ele foi engolido pela própria maldição que ele ajudava a alimentar, outros acreditam que ele ainda caminha pela cidade, tentando encontrar o próximo a assinar o contrato amaldiçoado. Seja qual for a verdade, a casa permanece lá, à espera de uma nova alma a ser condenada por um contrato que ninguém jamais deveria assinar. A história da casa começou a se espalhar pela cidade, sendo murmurada pelos moradores mais antigos, que sempre olhavam com desconfiança. Diziam que a casa possuía algo de errado, uma sensação desconfortável que se intensificava à medida que o tempo passava. E não era apenas a sua aparência deteriorada que causava esse desconforto. A verdadeira questão era que, uma vez que alguém alugasse a casa, era impossível sair. Os poucos inquilinos que se aventuraram a morar ali nunca deixaram uma explicação clara sobre o que acontecia dentro da casa. Quando se falava com eles, seus olhos mostravam um vazio, como se tivessem vivenciado algo tão estranho e perturbador que não conseguiam ou não queriam falar sobre isso. E logo, sem aviso, todos se mudavam sem deixar rastros, deixando para trás móveis e pertences, como se tivessem sido forçados a fugir, mas nunca explicando o motivo. A casa permanecia vazia por semanas ou até meses, até que, finalmente, um novo inquilino aparecia, apenas para se tornar mais uma vítima daquilo que a casa escondia. Foi assim que Helena, uma jovem recém-separada e em busca de um novo recomeço, acabou descobrindo a casa. Sem muitas opções e com um orçamento apertado, ela viu o anúncio e, sem hesitar, decidiu dar uma olhada. O preço do aluguel parecia ser um verdadeiro achado, considerando as condições financeiras em que se encontrava. Ela foi até lá e encontrou o proprietário, um homem de aparência peculiar, que parecia estar mais interessado em fechar o contrato do que em fornecer qualquer tipo de explicação sobre a casa. Ele falou pouco, apenas mencionando que era uma casa antiga e que já havia sido morada por algumas famílias, mas sem dar mais detalhes. Ele alertou, porém, de que a casa precisaria de alguns reparos, mas nada que fosse impossível de resolver. Sem dar importância ao aviso, Helena fechou o contrato e se mudou no mesmo dia. Nos primeiros dias, a casa parecia tranquila. O ar frio da noite e o silêncio absoluto que a cercava eram até reconfortantes para Helena, que precisava de um tempo para pensar na sua vida. Ela se acostumou rapidamente com os rangidos das portas e com o vento que soprava pelas frestas das janelas. O que a incomodava, porém, era um detalhe peculiar: sempre que tentava sair, algo a impedia. Não era uma força física, mas uma sensação de que, assim que ela passava pela porta, algo dentro da casa a puxava de volta, como se houvesse algo esperando para que ela não fosse embora. A princípio, ela pensou ser algo psicológico, talvez o peso da recente separação e a necessidade de adaptação ao novo lar. Mas logo percebeu que as coisas não eram tão simples assim. Certa noite, Helena decidiu sair para caminhar, querendo respirar um pouco de ar fresco e afastar os pensamentos sombrios. Quando tentou abrir a porta da frente, a maçaneta não se mexeu. Ela girou com força, mas a porta permanecia trancada, mesmo sem ter nenhum trinco visível.
A princípio, imaginou que estivesse apenas com dificuldades para abrir, mas depois de várias tentativas frustradas, o desespero começou a tomar conta dela. Ela foi até as janelas, tentando forçá-las para sair por elas, mas as vidraças estavam implacavelmente fechadas, como se algo estivesse impedindo qualquer tipo de passagem. O pânico tomou conta de Helena, e foi nesse momento que ela percebeu que não estava mais sozinha. Uma sensação gélida percorreu sua espinha, e uma voz suave, quase inaudível, parecia sussurrar de dentro das paredes. Ela não conseguia entender as palavras, mas a melodia era perturbadora, como se algo ou alguém estivesse tentando comunicar-se com ela. Helena tentou ignorar, mas as vozes ficaram mais intensas com o passar dos dias. Ela começou a ver sombras nos cantos de seu campo de visão, formas indistintas que pareciam se mover de um lugar a outro. Tentava raciocinar, acreditando ser apenas a sua mente afetada pela solidão e pelo medo, mas a verdade era que a casa estava se fechando ao redor dela de uma maneira que ela não conseguia controlar. Logo, Helena percebeu que não estava apenas sendo observada. Algo dentro da casa estava começando a se manifestar, e ela se tornava mais consciente disso a cada dia. Ela tentou sair novamente, mais determinada do que nunca, mas as portas e janelas continuavam implacavelmente fechadas, como se a casa estivesse literalmente rejeitando sua presença. O desespero de estar presa em um local do qual não podia escapar a consumia a cada minuto, e, à medida que o tempo passava, ela começou a notar mudanças no próprio ambiente. O ar ficava mais denso, e as paredes pareciam se mover, inchando e encolhendo como se tivessem vida própria. À noite, as sombras se tornavam mais definidas, e Helena sentia como se estivesse sendo seguida. Em um momento de pura aflição, ela decidiu procurar informações sobre a casa, acreditando que talvez a resposta estivesse no passado. Depois de alguns dias de investigação, descobriu que a casa possuía uma história sombria, algo que nunca havia sido mencionado pelo proprietário. Anos antes, a casa havia sido habitada por um homem chamado Arthur, que tinha uma família, mas que, após uma série de eventos estranhos e inexplicáveis, acabou se suicidando dentro do próprio lar. A lenda dizia que Arthur fez um pacto com uma entidade desconhecida, desejando escapar de sua vida infeliz, mas em vez de encontrar paz, ele prendeu a sua alma à casa. O que ele não sabia é que a entidade que invocou não estava interessada apenas em sua alma, mas também em todas as que se atrevessem a viver ali. A cada novo inquilino que se mudava para a casa, a entidade se fortalecia, aprisionando suas vítimas em um ciclo interminável de terror. Aqueles que tentavam escapar não conseguiam, pois a casa se fechava em torno deles. Eles ficavam lá, presos, à mercê das sombras, até que suas forças se esgotassem e seus corpos se tornassem nada mais do que cascas vazias, como se tivessem sido drenados pela própria casa. Helena estava prestes a sucumbir ao desespero, quando, em uma última tentativa, ela decidiu que não poderia mais esperar por ajuda. Ela escreveu uma carta, relatando sua experiência, e a deixou sobre a mesa, esperando que alguém um dia encontrasse e entendesse o que estava acontecendo ali. No entanto, enquanto ela escrevia, uma sensação de alívio invadiu seu corpo, e, pela primeira vez desde que se mudará para aquela casa, ela sentiu que talvez, finalmente, pudesse sair. Quando ela se levantou para sair pela porta da frente, ela notou que a maçaneta estava girando facilmente, como se não houvesse mais nada a impedi-la. Mas antes que ela pudesse dar o primeiro passo, as paredes começaram a se fechar violentamente, e o grito que ecoou pela casa foi abafado, como se tivesse sido engolido pela própria casa. Quando as autoridades chegaram à casa semanas depois, Helena já não estava mais lá. Não havia sinais de luta ou qualquer explicação clara sobre seu desaparecimento. A casa permaneceu vazia, esperando a próxima vítima, como sempre fazia. O contrato de aluguel estava intacto, esperando por quem fosse o próximo a assinar, sem saber que, uma vez dentro, nunca mais haveria saída. A história que cercava a mansão, no entanto, não era uma história qualquer. Durante muitos anos, rumores sobre o que acontecia dentro de suas paredes atormentaram a população local. Os mais antigos contavam histórias sobre uma maldição que havia sido lançada sobre a casa, uma maldição associada a um objeto aparentemente simples, mas de poder inimaginável, um espelho. Este espelho,
que se encontrava no salão principal da mansão, não era apenas um acessório de decoração, mas sim o centro de uma tragédia que se desenrolou há muitas décadas, e cujos ecos ainda podiam ser sentidos pelos poucos corajosos que passavam perto da propriedade. A história começa no início do século XX, com um homem chamado Henrique, um rico comerciante que se mudou para a vila em busca de uma vida tranquila, longe do tumulto da cidade. Ele comprou a mansão e, desde o começo, começou a reformá-la para torná-la ainda mais luxuosa, transformando-a em uma verdadeira fortaleza de riqueza e ostentação. Contudo, Henrique não era apenas um homem de negócios bem-sucedido, mas também um entusiasta das artes e dos mistérios do mundo. Ele tinha uma paixão inexplicável por objetos antigos e raros, especialmente espelhos de grandes dimensões, que ele acreditava serem capazes de refletir não apenas a imagem, mas também a alma das pessoas. Quando um comerciante itinerante chegou à vila, trazendo consigo um espelho antigo que dizia ter pertencido a um nobre da Idade Média, Henrique não hesitou em comprá-lo. O espelho era imenso, com uma moldura de ouro envelhecida e intricadamente decorada. Quando Henrique olhou para ele pela primeira vez, sentiu uma estranha sensação de euforia, como se estivesse sendo atraído por uma força invisível. Ele imediatamente o colocou no salão principal da mansão, onde passava a maior parte do tempo. O espelho, com seu brilho enigmático, parecia dar à casa uma aura ainda mais misteriosa, mas não demorou para que eventos estranhos começassem a acontecer. Nos primeiros dias, Henrique não percebeu nada de anormal. Ele gostava de admirar o espelho, observando sua imagem refletida com fascinação. No entanto, algo mudou quando ele começou a ter pesadelos recorrentes. À noite, ele se via em um lugar sombrio, cercado por figuras indistintas, e em algum momento desses sonhos, o espelho aparecia. Mas não era o espelho da sua sala, era um espelho muito maior, com uma moldura escura e ornamentos grotescos. Ele via sua própria imagem, mas algo estava errado. Sua reflexão não parecia ser dele. Era uma versão distorcida, com os olhos opacos e o rosto pálido, que o olhava de volta com um olhar vazio e predatório. O espelho não refletia apenas a aparência física, mas parecia refletir o pior de sua alma. Os pesadelos se tornaram cada vez mais intensos, e Henrique começou a perder a noção de onde a realidade terminava e os sonhos começavam. Ele passava horas em frente ao espelho, hipnotizado pela imagem distorcida de si mesmo, até que começou a perceber algo mais. A cada vez que se aproximava do espelho, ele sentia uma pressão crescente, como se uma presença estivesse observando-o através da superfície brilhante. Ele tentava se afastar, mas algo o atraía de volta, como uma força invisível que o puxava para dentro do reflexo. O comportamento de Henrique começou a mudar. Ele se tornava mais recluso, mais isolado. Sua aparência deteriorava-se rapidamente, como se estivesse sendo drenado por alguma força sobrenatural. Sua saúde mental começou a desmoronar, e ele começou a se perder em alucinações. Ele não mais reconhecia sua própria imagem no espelho, como se uma entidade maligna estivesse tomando conta de seu ser, refletindo nele um lado sombrio e monstruoso que ele nunca soubera que existia. As figuras de seus pesadelos pareciam estar se materializando dentro da casa, e as paredes da mansão, antes imponentes, pareciam fechar-se sobre ele, como se quisessem aprisioná-lo. Com o passar dos meses, Henrique se tornou uma sombra do homem que havia sido. Ele abandonou todos os seus negócios, deixou de lado suas relações sociais e passou a viver dentro da mansão, praticamente trancado no salão onde o espelho estava. A única coisa que lhe dava conforto era a presença daquela imagem distorcida de si mesmo, que parecia confortá-lo de uma forma estranha e perversa. Ele acreditava que o espelho era a chave para entender a escuridão de sua alma e que, de alguma forma, ele precisava se entregar àquilo para se libertar de seus tormentos interiores. Foi então que algo mais estranho aconteceu. Certo dia, Henrique acordou em sua cama, mas não se lembrava de ter ido dormir. O espelho estava à sua frente, como sempre, mas agora ele não estava mais refletindo sua imagem. Em vez disso, o que Henrique viu foi uma figura escura, uma sombra sem forma, que parecia sorrir para ele de uma maneira cruel e ameaçadora. A entidade que habitava o espelho havia tomado forma, e agora estava pronta para exigir algo de Henrique. A partir desse momento, os moradores da vila começaram a perceber mudanças estranhas na mansão.
Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo dentro dela, mas podiam sentir a presença de algo maligno. As luzes da casa começaram a piscar, e sons incompreensíveis podiam ser ouvidos durante a noite, como se alguém estivesse chamando por socorro. Um a um, os moradores começaram a evitar a mansão, até que, eventualmente, ela foi completamente abandonada. A última pessoa a tentar entrar na mansão foi Clara, uma jovem curiosa e destemida, que nunca acreditou nas histórias que circulavam sobre o espelho da maldição. Ela, ciente da fama da mansão, decidiu investigar e ver por si mesma o que havia acontecido com Henrique. Quando entrou, ela foi recebida por um silêncio desconcertante. A mansão estava escura e empoeirada, mas não havia sinais de destruição ou danos evidentes. No entanto, assim que Clara entrou no salão principal e viu o espelho, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O espelho estava lá, intacto, refletindo a sala como se nada tivesse acontecido. Mas, quando Clara se aproximou, algo mudou. A superfície do espelho começou a ondular, como se estivesse viva, e uma presença sombria parecia emergir de dentro dele. Clara tentou dar um passo para trás, mas seus pés estavam pesados, como se algo a estivesse prendendo ao solo. A imagem refletida no espelho não era mais a de Clara, mas a de Henrique, com os olhos vazios e uma expressão distorcida de dor e sofrimento. Ele parecia olhar diretamente para ela, e, por um momento, Clara sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro do espelho. Ela tentou desesperadamente se afastar, mas foi tarde demais. Sua visão ficou turva, e ela sentiu um peso imenso em seu corpo, como se estivesse sendo consumida pela escuridão. Antes que pudesse gritar, a entidade do espelho a envolveu, absorvendo-a na superfície cintilante, deixando apenas o eco de seu grito perdido. Desde aquele dia, Clara nunca mais foi vista, e a mansão permaneceu desabitada, com o espelho aguardando a próxima vítima. A lenda do espelho da maldição perdura até hoje. Disse que, a cada novo inquilino ou curioso que se aproxima da mansão, o espelho escolhe uma nova alma para aprisionar. Ele reflete a verdadeira essência das pessoas e, ao fazê-lo, absorve suas sombras mais profundas, aprisionando-as em seu interior para sempre. Aqueles que ousam olhar muito tempo para ele, ou que se aproximam demais, tornam-se parte de sua maldição eterna, refletidos para sempre na superfície do espelho, com suas almas presas para nunca mais se libertarem. Na periferia de uma cidade antiga e cercada por campos, existia uma casa que os moradores evitavam falar sobre. A casa, de construção simples e paredes de pedra, não era de fato notada por muitos, exceto pelos mais curiosos e aventureiros. Contudo, aqueles que ousavam olhar para ela por mais de alguns segundos começavam a perceber que algo estava errado, como se uma força invisível os puxasse para a casa e os afastasse ao mesmo tempo. Seu portão enferrujado rangia a cada movimento do vento, e suas janelas, quebradas pelo tempo, estavam cobertas por uma espessa cortina de poeira. As ruas ao redor estavam desertas, como se o próprio bairro tivesse sido esquecido pela cidade. Dentro da casa, havia um quarto em particular que atraía a atenção, mas não de maneira positiva. Conhecido entre os moradores mais antigos como o Quarto das Sombras, esse cômodo se tornava uma fonte constante de mistério e temor. Não era que o quarto fosse diferente dos outros da casa. Ele não possuía móveis estranhos ou objetos macabros, mas havia algo invisível que pairava sobre ele, algo que fazia com que ninguém que entrasse ali jamais se sentisse em paz. A história que cercava o Quarto das Sombras começou a se formar muitos anos antes, quando a casa foi construída por um homem chamado Jorge. Ele era um sujeito solitário, mas bem-sucedido nos negócios, e decidiu se mudar para a cidade para escapar de uma vida tumultuada. A casa foi construída com os melhores materiais da época, e ao longo dos anos, Jorge passou a viver nela com sua esposa e 2 filhos. Mas, de repente, e sem explicação clara, as coisas começaram a mudar. A família que vivia feliz na casa começou a se distanciar, os filhos se rebelaram contra os pais, e a esposa, que antes fora alegre, passou a se mostrar deprimida e apática. Todos os membros da família pareciam ser consumidos por uma sombra invisível que parecia se espalhar pela casa, mas ninguém sabia o que causava tal mudança. Com o passar do tempo, a atmosfera da casa se tornava cada vez mais opressiva. A esposa de Jorge,
que era professora de música, começou a ouvir sons de piano, mas não havia nenhum instrumento tocando. Ela ouvia acordes altos, como se alguém estivesse tocando de forma frenética, mas quando ia até a sala de estar, não havia ninguém. O som, porém, não parava. À noite, ela começou a ouvir passos no corredor e sussurros incompreensíveis, como se algo ou alguém a estivesse observando. Ela tentou contar a Jorge, mas ele não acreditava nela. Ele achava que ela estava apenas cansada e que sua mente estava criando essas imagens. No entanto, a situação piorava a cada dia, até que a esposa, incapaz de suportar mais a pressão, adoeceu e se retirou para o quarto das sombras. Era nesse quarto que as coisas começaram a piorar de forma irreversível. A esposa de Jorge, antes tão vibrante, passou a ter pesadelos cada vez mais vívidos. Ela via uma figura alta e escura, envolta em uma névoa negra, que a observava com olhos penetrantes, como se quisesse arrancar algo dela. Ela sentia uma pressão no peito, como se a vida estivesse sendo tirada lentamente. Durante as noites, ela acordava suada e em pânico, mas sempre que se levantava para sair do quarto, sentia uma força invisível a empurrando de volta para a cama, forçando-a a permanecer ali, sozinha. O quarto estava se tornando um lugar de terror absoluto. Jorge, por mais que quisesse ajudar, não sabia como. As coisas começaram a sair de controle quando os filhos da família começaram a apresentar um comportamento estranho. Eles passavam horas no quarto das sombras, apenas olhando para a parede ou para o canto escuro do cômodo. Quando perguntados sobre o que estavam fazendo, os meninos apenas diziam que estavam conversando com as sombras. Jorge não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava muito errado. E então, um dia, sem qualquer aviso, a esposa de Jorge desapareceu. Não havia sinais de luta ou qualquer indício de que ela tivesse saído de casa. O quarto das sombras estava vazio, exceto pela sensação de opressão que parecia envolver todo o ambiente. Jorge procurou por toda a casa, na esperança de encontrá-la, mas ela nunca foi vista novamente. Mesmo com a polícia local investigando, o caso foi arquivado como desaparecimento inexplicável. A partir desse momento, a casa foi marcada pela tragédia. Sem a esposa e com os filhos se tornando cada vez mais distantes, Jorge tentou seguir com sua vida, mas algo dentro de si mudou. Ele se isolou na casa, recusando-se a vender ou a se mudar. Aos poucos, sua saúde mental se deteriorou, e ele passou a viver em um estado constante de desespero. O que ele não sabia era que a casa tinha se tornado algo muito mais do que uma simples construção. O quarto das sombras, o espaço onde sua esposa havia desaparecido, agora era um ponto de convergência para algo muito mais sombrio. Os anos se passaram, e a casa foi deixada de lado, quase esquecida, exceto por alguns corajosos que se aproximaram, atraídos pela lenda que envolvia o quarto das sombras. Aqueles que tentaram entrar não demoravam muito para sentir a presença de algo maligno. Havia relatos de pessoas que simplesmente não conseguiam deixar o quarto. Elas se sentiam presas ali, como se uma força invisível estivesse as mantendo dentro do cômodo, mesmo sem barreiras físicas. Alguns começaram a relatar visões de figuras sombrias, olhos brilhantes que se fixavam nelas, e até mesmo vozes que pediam para serem liberadas da prisão sombria que ali existia. Os poucos que ousaram entrar e permanecer por mais tempo começavam a experimentar uma sensação de desintegração mental. As sombras, que pareciam se mover pelas paredes, começaram a tomar forma, criando figuras mais nítidas, figuras que pareciam ter vida própria. Aqueles que estavam dentro do quarto sentiam que as sombras estavam se aproximando, tocando suas peles, sussurrando seus piores medos. Era como se o quarto estivesse possuído por algo que não era humano, algo que não deveria estar ali. Ao longo dos anos, a casa foi abandonada, mas a lenda do quarto das sombras continuou a crescer. Aqueles que passavam pela velha construção frequentemente sentiam uma estranha presença, uma sensação de frio no ar, como se algo estivesse observando cada movimento. A casa, embora vazia, parecia respirar, como se estivesse viva, guardando seus segredos mais obscuros. Para os mais curiosos, o quarto das sombras continuava sendo um mistério a ser resolvido. No entanto, ninguém se atrevia a entrar. O medo e o respeito pelas histórias que o cercavam eram suficientes para impedir que mais vidas se perdessem dentro daquela casa.
E, assim, a casa e seu quarto sombrio permanecem, uma ruína silenciosa, esperando por aqueles que talvez, um dia, se sintam ousados o suficiente para desvendar seus segredos. A sombra que habita o quarto das sombras continua a crescer, aguardando por mais almas para se alimentar, como um monstro que nunca se sacia. Mas o que ninguém sabe é que a verdadeira natureza daquilo que se esconde ali vai além do que qualquer história ou lenda poderia explicar. O quarto das sombras não é apenas um local físico, ele é um lugar onde os próprios pesadelos se tornam reais, um espaço onde a própria alma é corrompida, consumida pela escuridão que habita as profundezas de sua existência. A mansão era imponente, com suas enormes paredes de pedra e vitrais coloridos que pareciam lançar sombras distorcidas ao longo do dia. Ninguém ousava se aproximar dela à noite, e os moradores diziam que a casa estava amaldiçoada, que havia algo de estranho em seu interior, algo que os próprios Muniz haviam deixado para trás, antes de sua queda abrupta. Mas a história dessa mansão começou a ser revelada apenas quando o último membro da família, Isabela Muniz, faleceu, deixando para trás uma herança que ninguém sabia ao certo como interpretar. Isabela, a última herdeira da linhagem Muniz, era uma mulher de saúde frágil e uma mente curiosa, que, desde jovem, se mostrava obcecada pelo passado de sua família. Ela morava sozinha na mansão, distante dos olhares dos habitantes da cidade, e poucos a viam, exceto quando saía para fazer compras. A única coisa que a mantinha ligada ao mundo externo eram as cartas que enviava para um advogado da cidade, com quem tinha correspondências frequentes. A vida de Isabela estava marcada por uma busca incessante por respostas sobre sua família, principalmente após a morte misteriosa de seus pais e avós. Henrique Muniz, o patriarca, havia sido um homem de grande poder e influência, mas sua morte, ocorrida de maneira repentina e inexplicável, deixou uma série de enigmas. Fala-se até hoje que Henrique não morreu de causas naturais, mas que algo ou alguém havia retirado a vida dele de maneira cruel e silenciosa. Com sua morte, a fortuna da família e a mansão foram passadas para sua esposa, mas, logo após, ela também faleceu em circunstâncias igualmente misteriosas. Os filhos, que herdaram a mansão, viveram seus últimos anos em decadência, todos perecendo em eventos trágicos, como acidentes ou suicídios, deixando a casa em completo abandono, até a chegada de Isabela. A jovem herdeira passou anos reclusa, trancada no interior da mansão, mas ela não fazia isso por medo. Na verdade, ela acreditava que algo estava esperando por ela ali. Isabela havia encontrado, em alguns dos antigos diários de sua mãe e avó, referências a um antigo pacto, um segredo enterrado há gerações. A cada novo dia, ela mergulhava mais fundo nos registros de sua família, tentando entender o que havia acontecido. Ela acreditava que o mistério de sua linhagem estava diretamente ligado a uma antiga maldição que foi passada de geração em geração, um mal que aguardava o momento certo para se revelar. Quando Isabela faleceu, a notícia se espalhou rapidamente. Nenhuma das pessoas que conheciam a jovem sabia ao certo qual era a causa de sua morte, mas algo parecia estranho. O advogado que cuidava dos assuntos legais de Isabela recebeu uma carta póstuma da herdeira, que o instruía a abrir a mansão e revisar os documentos que ela havia deixado. O que ele não sabia era que essa carta estava marcada por um destino sombrio, um destino que agora ele teria que enfrentar. Ao chegar à mansão, o advogado, um homem chamado Carlos Duarte, sentiu um arrepio percorrer sua espinha assim que colocou os pés no terreno. A casa estava ainda mais deteriorada do que ele imaginava, e uma sensação de desconforto pairava no ar. Ele entrou pela porta principal e foi recebido por um silêncio opressor, como se a casa estivesse esperando por ele. As paredes, com suas molduras de ouro envelhecido, estavam cobertas de poeira e manchas, e as portas rangiam de maneira insuportável. Ele foi até o escritório onde Isabela costumava trabalhar e encontrou, sobre a mesa, um monte de papéis e livros antigos. Entre eles, estava um livro de capa preta, com o símbolo de uma serpente mordendo o próprio rabo, algo que, para Carlos, parecia ter uma conotação oculta e perigosa. Ao folhear o livro, ele encontrou uma série de instruções, quase como um ritual. Era claro que Isabela havia descoberto que a maldição que assombrava a família Muniz estava ligada a um pacto feito há muitos anos. Ela acreditava que o pacto foi feito com uma entidade sombria, uma força invisível que manipulava os destinos de sua família, mantendo-os prósperos, mas ao custo de suas vidas.
Isabela, com sua busca incessante por respostas, queria quebrar esse ciclo, e o livro continha o ritual necessário para isso. Carlos, que não acreditava nas histórias da cidade e pensava que tudo não passava de superstições, decidiu seguir as instruções do livro, achando que isso poderia ser apenas uma fantasia sem fundamento. Ele não sabia, no entanto, que o destino de Isabela estava selado de maneira muito mais profunda do que ele imaginava. Quando chegou a hora de realizar o ritual, algo inesperado aconteceu. Na noite em que Carlos decidiu completar o ritual, uma tempestade violenta caiu sobre a cidade, e o vento uivava como se quisesse alertá-lo. O advogado, com o coração acelerado, começou a seguir os passos descritos no livro. Quando ele recitou as palavras proibidas e fez o gesto final, algo na casa mudou. O ar ficou pesado, e uma presença maligna se fez sentir. As sombras das paredes começaram a se mover, como se ganhassem vida própria. Carlos sentiu um frio cortante e uma sensação de que estava sendo observado. As lâmpadas começaram a piscar, e, quando ele olhou para o espelho do corredor, viu a figura de Isabela, pálida e com os olhos vazios, refletida nele. Num último esforço para entender o que estava acontecendo, Carlos abriu uma gaveta no escritório e encontrou uma carta de Isabela, datada de semanas antes de sua morte. Ela alertava para o perigo do pacto e como a maldição, uma vez acionada, não poderia ser quebrada sem grandes consequências. Ela escrevera que a morte de sua família havia sido apenas o preço pago por aquele pacto, e que, se alguém tentasse interromper o ciclo, o pior ainda estava por vir. Carlos tentou abandonar a mansão, mas a porta parecia trancada, e os corredores se estendiam infinitamente. Ele estava preso dentro da casa, como uma marionete nas mãos de uma força invisível. As sombras começaram a se concentrar em torno dele, movendo-se de forma rápida e agressiva. Carlos tentou fugir, mas seus pés estavam pesados, como se o chão o estivesse engolindo. Ele sentiu que algo estava se aproximando, algo de maligna e imensa, pronto para reivindicar sua alma como parte do preço que Isabela nunca conseguiu pagar. Na manhã seguinte, a mansão foi encontrada vazia, mas o advogado nunca foi visto novamente. Alguns diziam que ele simplesmente desapareceu, outros acreditavam que ele havia sido consumido pelas forças sombrias que habitavam o lugar. De qualquer forma, a casa permaneceu em silêncio, como se estivesse aguardando o próximo incauto que se atrevesse a desafiar sua maldição. Com o passar dos anos, a mansão de Henrique Muniz e o segredo da herança macabra foram se tornando uma lenda ainda mais temida e distante. Ninguém mais ousou se aproximar dela, e a história de Carlos Duarte foi passada de geração em geração como um aviso. A herança da família Muniz não estava em suas riquezas ou propriedades, mas sim no mal que havia sido selado em um pacto ancestral, aguardando eternamente por uma alma disposta a quebrar o ciclo, mas ao custo de perder a sua própria. A história que envolve a casa começa com a chegada de um homem chamado Luiz, um jovem que, após enfrentar uma série de tragédias pessoais, decidiu se mudar para o interior em busca de paz e reclusão. Ele era um escritor que passava por um período de bloqueio criativo e acreditava que o afastamento da cidade poderia lhe trazer a tranquilidade necessária para retomar seu trabalho. Quando chegou ao vilarejo, Luiz não sabia muito sobre a casa. Ela estava disponível para aluguel e parecia o lugar perfeito para começar uma nova fase de sua vida. A dona da casa, uma senhora de idade avançada chamada Dona Emília, foi quem fez o contrato de aluguel com Luiz. Ela era uma mulher gentil, mas com uma presença imponente, e seus olhos, embora velhos, estavam sempre atentos, como se estivesse vendo mais do que aparentava. Quando Luiz perguntou sobre os outros moradores da casa antes dele, Dona Emília respondeu com um sorriso melancólico, dizendo que ninguém havia ficado lá por muito tempo. Ela não deu mais detalhes, e Luiz não insistiu. Pensou que talvez fosse apenas o lugar comum de quem mora sozinha há muitos anos. Nos primeiros dias, a experiência de Luiz na casa foi tranquila. A paisagem ao redor era serena, e a casa, embora antiga, era confortável. Ele passava seus dias escrevendo, mas à noite, algo começava a mudar. Cada vez mais, ele sentia uma estranha sensação de inquietação, como se estivesse sendo observado. Às vezes, ouvia sussurros baixos e suaves vindos de algum lugar na casa, mas, quando se virava para olhar, tudo estava em silêncio.
Ele pensou que fosse o vento ou a imaginação, já que a casa era velha e o som da madeira rangendo durante a noite era comum. No entanto, essa sensação só aumentava. Uma noite, Luiz foi acordado por um barulho vindo do andar de baixo. O som era de passos leves, mais distintos, como se alguém estivesse andando pela casa. Ele se levantou da cama, assustado, e desceu as escadas para investigar. Quando chegou ao hall de entrada, não havia nada ali. Mas, ao olhar pela janela, notou que as luzes da varanda estavam acesas, e uma figura estava parada diante da porta. Luiz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era uma mulher, de cabelos longos e roupas escuras, que parecia estar esperando por algo. Intrigado e ainda assustado, Luiz foi até a porta para ver quem era, mas, ao abri-la, não havia ninguém. Apenas a escuridão da noite e o som da brisa nas árvores. Ele se sentiu confuso e desconcertado, mas atribuiu o evento ao cansaço, decidido a tentar dormir e esquecer o que acabará de ver. Porém, ele não conseguiu. O medo começou a se espalhar por sua mente, como uma sombra, e ele passou a perceber que algo estranho estava acontecendo. As visitas à casa eram cada vez mais frequentes, sempre durante a noite, sempre na mesma hora. Na noite seguinte, Luiz decidiu que iria esperar. Ele sabia que algo estava errado, e não queria mais ser surpreendido. Sentou-se na cadeira da sala, observando a porta da varanda, aguardando que algo acontecesse. E, mais uma vez, ele não foi decepcionado. À medida que a noite avançava, ele viu a figura aparecer, desta vez com mais clareza. Era a mesma mulher, com roupas escuras e cabelos longos que caíam sobre seu rosto. Ela parecia não perceber Luiz observando-a, mas havia uma sensação estranha no ar, como se a mulher estivesse ali, mas ao mesmo tempo, não estivesse. Ela se aproximou da porta da casa e parou, olhando fixamente para a janela onde Luiz estava. Os olhos dela, embora escuros e vazios, pareciam atravessar a alma dele. Luiz sentiu uma pressão no peito, como se fosse incapaz de respirar. Quando finalmente teve coragem de abrir a porta, a mulher desapareceu mais uma vez, mas desta vez, Luiz não a viu correr para longe, como da primeira vez. Ela simplesmente desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Desesperado, Luiz decidiu falar com Dona Emília no dia seguinte, esperando encontrar alguma explicação. Ele a procurou na casa dela, que ficava a alguns metros da sua. Dona Emília, ao ouvir a história, olhou para ele com um semblante sério e triste. "Você viu ela, não foi?" perguntou a mulher. Luiz ficou surpreso. "Quem?" "A mulher da varanda", ele perguntou, incrédulo. Dona Emília acenou com a cabeça e disse: "Ela sempre aparece à noite. Ela vem até a casa, mas nunca fica. Não se pode interagir com ela. Ela está aqui há muito tempo." A senhora então contou a Luiz a história trágica da mulher que ele via. Era uma antiga moradora da casa, uma jovem chamada Clara, que havia vivido ali há décadas. Clara, de acordo com Dona Emília, havia sido uma mulher feliz, mas, como muitas outras, ela se apaixonou por alguém que não correspondia ao seu amor. Desesperada, Clara se afundou na tristeza e na loucura, e certa noite, não aguentando mais, decidiu tirar a própria vida. Ela se enforcou no sótão da casa, e desde então, sua alma ficou presa ali. Dona Emília explicou que a mulher aparecia todas as noites como uma espécie de espírito errante, alguém que não conseguia descansar. Ela não estava tentando fazer mal a Luiz, mas a sua presença era uma espécie de aviso. As pessoas que viam Clara à noite estavam de alguma forma ligadas ao seu destino, e isso não podia ser ignorado. Dona Emília também revelou que, por algum motivo, Luiz havia sido escolhido para ver o espírito de Clara, e que ele agora estaria destinado a um encontro com ela. A presença de Clara na casa era um aviso de que algo trágico estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia o que exatamente. Nos dias que se seguiram, Luiz começou a notar mudanças em sua própria saúde mental. Ele se sentia cansado, sem forças, como se estivesse sendo consumido pela casa e pela presença de Clara. Ele tentava continuar com sua rotina, mas os eventos da noite se tornaram mais frequentes e perturbadores. Ele passou a ouvir sussurros, passos, até a própria voz de Clara chamando por ele.
Seus sonhos eram invadidos por imagens de Clara pendurada, seus olhos vazios olhando para ele com uma expressão de desesperança. A situação se agravou ainda mais quando Luiz começou a ter visões da mulher à sua frente, como se ela estivesse pedindo algo dele, algo que ele não entendia. Ele tentou fugir da casa, mas sempre que saía, algo trazia de volta, como se ele estivesse preso em um ciclo interminável de eventos. Ele finalmente compreendeu que a visita de Clara não era apenas um simples fenômeno paranormal. Era uma maldição, uma força que o envolvia e que não o deixaria ir embora até que ele cumprisse algum tipo de destino ou missão. O pesadelo de Luiz culminou numa noite em que, ao acordar, ele encontrou Clara diante de sua cama, olhando fixamente para ele. Ela não falou, mas seu olhar era claro, e ela queria que ele seguisse até o sótão, onde sua vida terminaria, como a dela. Era o único jeito de liberar a alma dela da prisão na casa. Luiz, consumido pelo medo e pela sensação de estar perdendo o controle, seguiu Clara até o sótão, e quando chegou lá, percebeu que não podia mais voltar atrás. Dizem que a casa está vazia agora, mas que ainda exala um ar denso de mistério. Quando a lua cheia brilha sobre o vilarejo, há quem diga que se pode ouvir, ao longe, os passos leves de uma mulher na varanda. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Luiz, mas alguns acreditam que ele se juntou a Clara, preso para sempre à casa onde o destino o aguardava. O que é certo é que, toda noite, a visita de Clara continua, esperando o próximo incauto que se atrever a cruzar o seu caminho. Em uma pequena cidade no interior, onde as pessoas se conheciam pelo nome e as ruas ainda eram de terra, havia uma casa que sempre causava estranheza em quem passava por ali. A casa estava situada no final de uma rua tranquila, afastada do centro da cidade, coberta de vinhedos que, embora já estivessem envelhecendo, ainda davam à propriedade um ar de mistério. Desde a chegada dos primeiros moradores, há várias décadas, a casa sempre teve algo peculiar, algo que fazia com que aqueles que se aproximavam dela sentissem uma sensação de desconforto, como se houvesse algo ali que não se podia ver, mas que se podia sentir. A casa, de construção simples, mas imponente pela sua antiguidade, era habitada por um casal de idosos, Manuel e Clara. Eles haviam morado ali por muitos anos, desde o início de seu casamento, quando a casa foi construída por um tio de Clara. A construção em si era robusta, mas com o passar dos anos, a casa fora se tornando cada vez mais isolada, à medida que as pessoas do vilarejo começavam a falar sobre os inusitados acontecimentos que ali ocorriam. O cheiro. Um cheiro peculiar e persistente, que parecia impregnar o ar, as paredes, o chão e até mesmo os móveis. Um cheiro doce e acre, ao mesmo tempo, algo entre o mofo, o mel e o podridão. Ninguém sabia exatamente de onde vinha, mas todos pareciam sentir essa presença. Os primeiros a notarem o odor estranho foram os moradores da própria casa. Manuel e Clara, inicialmente, não deram atenção ao cheiro, pensando que fosse algo comum para uma casa tão antiga. Mas com o tempo, o cheiro foi se tornando cada vez mais forte e difícil de ignorar. Começou a surgir nos cantos da casa, nos armários, debaixo das camas, até mesmo nos objetos que, por mais que fossem limpos e arejados, nunca conseguiam se livrar daquele cheiro. Era como se ele estivesse impregnado na casa, em seus tijolos e madeira, uma marca invisível que não podia ser apagada. Os vizinhos, que moravam a uma boa distância, começaram a perceber também. Quando passavam pela casa, diziam sentir o aroma estranho no ar, que parecia se expandir pela rua, como se a casa estivesse liberando uma nuvem invisível. Alguns diziam que o cheiro era o reflexo de um mal antigo que se aninhava dentro da casa, outros acreditavam que o problema estava nas velhas construções e nos móveis, que estavam apodrecendo com o tempo. Mas o mais perturbador era que, por mais que o cheiro estivesse ali há tanto tempo, ele nunca desaparecia. Ele persistia, dia após dia, noite após noite. O problema se agravou quando Manuel e Clara começaram a perceber que o cheiro não estava mais apenas presente na casa, mas estava se infiltrando em suas vidas. Clara, que sempre foi uma mulher organizada e zelosa pela limpeza, começou a ficar cada vez mais angustiada. Não conseguia mais dormir bem, pois o cheiro estava em todos os cantos da casa, em suas roupas, no cabelo, até mesmo no ar que ela respirava. E Manuel, que sempre teve um temperamento calmo e equilibrado, passou a ficar mais irritado,
sem explicação, e sua saúde começou a se deteriorar. Foi Clara quem, certa manhã, resolveu tomar uma atitude. Ela procurou uma especialista em desinfecção e limpeza profunda, acreditando que uma intervenção profissional poderia resolver o problema. A especialista, uma mulher chamada Luciana, entrou na casa com equipamentos pesados e soluções de limpeza. Ela ficou surpresa com o cheiro. Era um odor forte e persistente, mas o mais estranho era que, por mais que ela limpasse, ele voltava. Em todas as áreas que ela limpava, o cheiro parecia desaparecer momentaneamente, mas ao passar algum tempo, voltava ainda mais forte. Luciana, intrigada, pediu permissão para procurar mais fundo. Ela subiu ao sótão, onde poucos se aventuravam a ir. O sótão estava cheio de caixas antigas, móveis cobertos por lençóis e muitos objetos de valor sentimental para Manuel e Clara. Enquanto vasculhava o ambiente, Luciana notou algo incomum. Havia uma pequena porta escondida atrás de uma pilha de móveis antigos. Ela estava trancada. Quando perguntou sobre a porta, Clara se mostrou nervosa e hesitou, mas depois revelou que ela nunca havia sido aberta desde que a casa foi construída. O tio de Clara, que havia sido o responsável pela construção, dissera que aquela parte da casa não deveria ser acessada. Ele sempre dizia que algo estava lá, algo que não deveria ser tocado. Intrigada e sem conseguir resistir à curiosidade, Luciana pediu a chave da porta. Clara, com um olhar preocupado, finalmente concordou, entregando a chave que, segundo ela, estava guardada no fundo de um baú antigo, no próprio sótão. Quando a porta foi aberta, um cheiro muito mais forte e enjoativo emanou de lá, como se todo o mal da casa estivesse sendo liberado de uma vez. Dentro da sala, a especialista encontrou algo ainda mais perturbador, um grande recipiente de vidro, coberto por uma lona escura. A tampa estava vedada com uma camada espessa de cera e terra, como se estivesse selado de maneira intencional. Era um grande frasco, com uma substância dentro que, quando tocada, emitia um cheiro extremamente doce, mas também fétido. A especialista tentou tocar no frasco, mas ao fazer isso, sentiu uma sensação de pressão forte em sua cabeça e uma onda de pavor a invadiu. Ela imediatamente recuou, e com o auxílio de Clara, levou o objeto até a sala principal, onde foi colocado sobre a mesa. Nesse momento, o cheiro começou a ficar insuportavelmente forte. Clara, com lágrimas nos olhos, explicou que aquele frasco fora colocado ali por seu tio, há muitos anos. Ele havia feito um pacto com uma entidade misteriosa, algo que ela nunca entendia completamente, mas que envolvia a casa e seus ancestrais. O cheiro que emanava do frasco era o único vestígio do pacto feito, e ele nunca deveria ser liberado, pois qualquer tentativa de removê-lo traria consequências irreparáveis. Mas, como era de se esperar, o cheiro nunca desapareceu. O frasco foi lacrado novamente, mas a casa de Manuel e Clara nunca mais foi a mesma. O odor, embora menos forte, ainda pairava no ar, e a sensação de inquietação continuou a assombrá-los. A pressão de saber que algo tão sombrio estava presente em sua casa fazia com que o casal se afastasse cada vez mais da vida cotidiana, até que, eventualmente, Clara não suportou mais o peso de viver ali e desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros. O que aconteceu com Clara nunca foi explicado. Alguns dizem que o pacto que sua família fizera havia exigido sua alma, mas ninguém nunca soube ao certo. Manuel, devastado pela perda da esposa e pela presença insuportável do cheiro, deixou a casa e nunca mais retornou. A casa, após sua partida, ficou vazia por muitos anos. A terra ao redor da propriedade foi tomada pela vegetação, e o odor, embora não mais tão forte quanto antes, continuava a pairar no ar. Quando novos moradores chegaram à cidade, a casa foi alugada novamente, mas sempre que alguém tentava morar ali, o cheiro inexplicável retornava. Cada pessoa que ousava ficar mais tempo na casa, sem exceção, acabava abandonando-a. Nenhum dos inquilinos conseguia ficar muito tempo, pois o cheiro, de alguma forma, se infiltrava em suas casas, roupas e até mesmo em seus corpos. E, assim, a história da casa e do cheiro que nunca desaparece se perpetuava, passando de geração em geração, como um conto de advertência para aqueles que se atreviam a morar ali. A casa permanece em silêncio até hoje, mas o odor ainda ronda a pequena cidade, uma lembrança do mal que foi selado ali há muitos anos.